Você já teve a sensação de que está vivendo no piloto automático, fazendo tudo o que deveria ser feito, seguindo o roteiro esperado, mas ainda assim sentindo que algo não encaixa? Como se, apesar de todo o esforço, conquistas e movimento, existisse um vazio silencioso que nunca vai embora. Não é um desespero explícito, nem uma tristeza constante. É algo mais sutil, uma pergunta que aparece quando o barulho diminui e o silêncio se impõe. Talvez em algum momento você tenha percebido que as respostas que antes pareciam suficientes já não funcionam mais. Aquilo que motivava, que dava direção, começa a perder força. O futuro deixa de parecer uma promessa e passa a soar como uma repetição interminável. E então surge a pergunta que muita gente tenta evitar, mas quase todo mundo já ouviu por dentro pelo menos uma vez. Qual é o sentido de tudo isso? Essa pergunta não surge do nada. Ela costuma aparecer quando percebemos que o tempo passa rápido demais, que a vida não espera, que a morte não é uma ideia distante, mas uma certeza silenciosa. É nesse ponto que muitas distrações começam a falhar. O trabalho, o sucesso, o consumo, o reconhecimento, tudo isso ajuda a ocupar o tempo, mas nem sempre consegue sustentar a existência quando o peso dessas perguntas se torna grande demais. O mais inquietante é perceber que essa angústia não escolhe vítimas óbvias. Ela não atinge apenas quem perdeu tudo, quem fracassou ou quem vive à margem. Às vezes, ela aparece justamente quando tudo parece estar no lugar. Quando, olhando de fora, não falta absolutamente nada. E foi exatamente nesse ponto que um dos maiores escritores da história se viu completamente perdido. Lev Tolstói tinha fama, prestígio, dinheiro, uma família numerosa e obras que atravessariam séculos. Ainda assim, em determinado momento da vida, tudo isso deixou de fazer sentido. A existência passou a parecer absurda, frágil e vazia. A pergunta sobre o porquê de continuar vivendo se tornou tão intensa que ele chegou a temer ficar sozinho consigo mesmo. O que torna essa história tão poderosa não é apenas o sofrimento de Tolstói, mas o caminho que ele percorreu a partir dele. Uma jornada que começa no vazio, passa por respostas falsas, atravessa o desespero e culmina em uma transformação profunda. Não uma resposta fácil, nem uma fórmula pronta, mas uma mudança radical na forma de enxergar a vida. Talvez você não seja um escritor russo do século XIX, mas a angústia que ele sentiu não pertence a uma época específica. Ela continua viva, silenciosa, se manifestando em diferentes formas até hoje. E entender como Tolstói encarou esse vazio pode revelar algo importante não apenas sobre a vida dele, mas sobre a nossa também. Porque no fundo, essa não é apenas a história de um homem que escreveu grandes livros. É a história de alguém que teve coragem de encarar a pergunta que muitos evitam e seguir até onde ela o levasse. E é a partir dessa pergunta que tudo começa. Tolstói tinha tudo aquilo que, aos olhos do mundo, deveria bastar. Reconhecimento, prestígio, dinheiro, uma família numerosa, leitores espalhados por toda a Rússia e além dela. Ainda assim, em algum ponto do caminho, algo começou a ruir por dentro. Não foi de uma vez, nem com um evento específico, mas como um desgaste silencioso, uma sensação persistente de que nada daquilo conseguia preencher o espaço que crescia dentro dele. Era como se a vida estivesse completa por fora, mas vazia por dentro. Com o tempo, esse vazio deixou de ser apenas um incômodo distante e passou a se transformar em angústia real. Tolstói começou a conviver com pensamentos extremos, não como um desejo imediato de desaparecer, mas como ideias recorrentes, quase obsessivas, que surgiam sempre que ele tentava imaginar o futuro. A morte deixou de ser um conceito abstrato e passou a ser uma presença constante, um limite inevitável que tornava todas as conquistas estranhamente frágeis. O medo da morte, aliás, se tornou um dos pilares dessa crise.
Não um medo dramático ou espetacular, mas um medo silencioso, cotidiano, que contaminava tudo o que ele fazia. Cada projeto iniciado, cada livro escrito, cada reconhecimento recebido vinha acompanhado da mesma pergunta sufocante: e depois? Se no fim tudo desaparece, qual é o valor real de qualquer esforço? A sensação era de correr muito, mas sempre na direção de um abismo. Foi tentando dar forma a esse sentimento que Tolstói criou uma das metáforas mais poderosas de sua vida: a parábola do homem no poço. Nela, um homem foge de uma fera selvagem, símbolo da própria vida com suas exigências, pressões e sofrimentos, e acaba caindo em um poço profundo. No fundo do poço, um dragão de boca aberta o espera, representando a morte inevitável. Sem saída, ele se agarra a um galho para não cair. Enquanto está pendurado, prestes a morrer, o homem percebe gotas de mel escorrendo pelas folhas do galho. Mesmo cercado pelo perigo, ele prova o mel e, por um instante, sente prazer. Para Tolstói, esse mel representa tudo aquilo que usamos para nos distrair. Prazeres, conquistas, entretenimentos, pequenas recompensas que tornam a vida momentaneamente suportável. O problema é que, enquanto saboreamos o mel, nada muda ao nosso redor. A fera continua acima. O dragão continua abaixo. Essa imagem não falava apenas sobre ele. Falava sobre todos nós. Trabalhar, consumir, se distrair, se ocupar, preencher cada minuto com alguma coisa, não para viver de fato, mas para não pensar. Para esquecer, ainda que por instantes, que o tempo passa, que o corpo envelhece, que a morte se aproxima. Quantas vezes a rotina não vira exatamente isso? Uma sequência de distrações cuidadosamente organizadas para evitar o silêncio. Tolstói percebeu que o prazer tem uma função clara: aliviar. Ele anestesia, suaviza, torna o peso da existência menos insuportável. Mas aliviar não é o mesmo que responder. O prazer não explica por que estamos aqui, nem justifica o esforço de continuar vivendo quando tudo parece desmoronar. Ele apenas adia a pergunta, empurrando-a para mais tarde, quando o silêncio inevitavelmente retorna. E é justamente nesse ponto que a crise de Tolstói se aprofunda. Porque quando os prazeres já não bastam, quando as distrações perdem a força e o vazio continua ali, a pergunta volta ainda mais forte. Se nem o sucesso, nem o reconhecimento, nem os prazeres da vida conseguem sustentar a existência, então, o que sustenta? Essa inquietação o levaria a observar como outras pessoas lidavam com esse mesmo vazio. E é aí que começamos a entrar no próximo capítulo desta história. As falsas respostas ao vazio. Ao tentar entender o que estava acontecendo consigo mesmo, Tolstói passou a observar atentamente as pessoas ao seu redor. Não como um filósofo distante, mas como alguém desesperadamente interessado em descobrir como os outros conseguiam continuar vivendo sem serem esmagados pelas mesmas perguntas que o atormentavam. Foi dessa observação silenciosa que ele identificou padrões, quase como caminhos que as pessoas escolhiam, consciente ou inconscientemente, para lidar com a falta de sentido da existência. O primeiro caminho era o mais comum e, talvez por isso, o mais invisível. Pessoas que simplesmente vivem no automático. Trabalham, cumprem rotinas, seguem regras, constroem famílias, repetem hábitos, mas evitam pensar profundamente sobre a própria vida. Não porque tenham encontrado respostas, mas porque nunca pararam tempo suficiente para fazer as perguntas. Para Tolstói, esse caminho só funciona enquanto a mente consegue permanecer distraída. O segundo caminho era o da anestesia pelo prazer. Aqui, as pessoas até percebem o vazio, mas tentam silenciá-lo com distrações constantes. Buscam prazer, status, dinheiro, reconhecimento, relacionamentos ou qualquer estímulo que preencha o tempo e impeça o silêncio.
É uma fuga elegante, socialmente aceita, mas frágil. Porque o prazer, assim como o mel no galho do poço, acaba rápido e exige doses cada vez maiores. O terceiro caminho era o mais extremo. Aqueles que, ao encarar o absurdo da vida e a inevitabilidade da morte, concluem que continuar vivendo não faz sentido algum. Para essas pessoas, o sofrimento parece maior do que qualquer possibilidade de significado. Tolstói encarava essa opção com profundo desconforto. Ele entendia a lógica por trás dela, mas sentia que havia algo profundamente errado em chamar isso de solução. O quarto caminho, no entanto, era o que mais o perturbava. Pessoas que enxergam claramente o problema, sentem o peso da existência, sabem que a vida carece de um sentido evidente, mas não conseguem fazer nada a respeito. Não ignoram, não se distraem o suficiente, não desistem, apenas seguem vivendo em um estado de exaustão silenciosa. Um limbo entre continuar e desistir, entre existir e viver de fato. Tolstói percebeu, com uma honestidade dolorosa, que ele próprio estava preso nesse quarto caminho. Consciente demais para fingir que nada estava errado, lúcido demais para se anestesiar completamente, mas fraco demais para abandonar tudo. Ele entendia o problema com clareza brutal, mas isso não o tornava mais forte, apenas mais cansado. Saber demais não estava salvando sua vida, estava drenando suas forças. Essa constatação torna sua história ainda mais atual, porque esse estado não pertence apenas ao século XIX. Muitas pessoas hoje vivem exatamente assim. Funcionam, produzem, cumprem expectativas, mas carregam um cansaço existencial difícil de explicar. Não é falta de informação, nem de inteligência, nem de sensibilidade. É a sensação de estar acordado demais em um mundo que oferece poucas respostas reais. E é aqui que surge uma percepção crucial. Entender o problema não é o mesmo que saber viver com ele. Compreender o vazio não preenche o vazio. Nomear a angústia não dissolve a angústia. Foi quando Tolstói percebeu isso que algo começou, lentamente, a mudar. Porque talvez a resposta não estivesse em observar mais, nem em pensar mais, mas em olhar para um lugar que ele até então havia desprezado. É nesse ponto que entramos no momento decisivo da sua vida, a virada, e onde Tolstói finalmente encontrou sentido. Depois de esgotar a razão, a filosofia e todas as tentativas intelectuais de explicar a vida, Tolstói voltou o olhar para algo que até então lhe parecia simples demais para ser levado a sério. Ele começou a observar os camponeses que viviam ao seu redor, pessoas com vidas duras, marcadas por trabalho pesado, pobreza e sofrimento constante. Ainda assim, algo neles o intrigava profundamente. Mesmo enfrentando condições extremas, pareciam possuir uma serenidade que ele jamais havia experimentado. Essas pessoas não tinham prestígio, não tinham riqueza, não tinham reconhecimento social. Suas vidas eram repetitivas, cansativas e muitas vezes injustas. Ainda assim, acordavam todos os dias com um senso claro de propósito. Não porque compreendiam racionalmente o sentido da existência, mas porque acreditavam que a vida fazia parte de algo maior. Essa fé simples, prática e vivida no cotidiano sustentava aquilo que a razão de Tolstói havia falhado em sustentar. Foi nesse contraste que surgiu uma das descobertas mais importantes de sua vida. A razão é poderosa para explicar o mundo, mas é fraca para sustentar a vida. Ela descreve os mecanismos, analisa causas, desmonta ilusões, mas não oferece um motivo suficiente para continuar vivendo quando tudo parece perder o sentido. Tolstói percebeu que sua crise não era falta de inteligência, mas excesso dela, usada sem nenhum apoio existencial. A fé, então, começou a ganhar um novo significado para ele. Não como dogma, instituição ou obediência cega a regras religiosas, mas como confiança.
Confiança de que a vida não se resume ao indivíduo, de que o sofrimento não é o fim da história, de que existe algo maior do que o ego, o sucesso ou a validação social. Essa fé não respondia todas as perguntas, mas tornava possível continuar vivendo apesar delas. Com isso, o sentido deixou de depender de fama, reconhecimento ou conquistas intelectuais. Tolstói entendeu que nenhum sucesso externo seria capaz de preencher o vazio que sentia. O significado da vida não estava em ser lembrado, admirado ou compreendido, mas em viver de forma coerente com aquilo que se acredita. O centro da existência se deslocou do eu para algo que transcende o indivíduo. Essa mudança interna começou a se refletir de maneira prática. Tolstói passou a defender uma vida mais simples, rejeitando excessos, questionando a propriedade privada e criticando os privilégios da aristocracia. Mais do que ideias, ele buscava coerência entre pensamento e ação. O sentido não estava em teorizar sobre o bem, mas em vivê-lo no cotidiano, mesmo que isso trouxesse conflitos e perdas. O amor ao próximo e o serviço passaram a ocupar um lugar central em sua visão de mundo. Não como atos heróicos ou grandiosos, mas como escolhas diárias, silenciosas, quase invisíveis. A vida ganhava valor não pelo que se acumulava, mas pelo impacto que se causava nos outros. Esse deslocamento transformou completamente sua relação com o sofrimento, que deixou de ser apenas absurdo e passou a ser parte de um caminho com significado. Ao final dessa jornada, Tolstói compreendeu algo simples e profundo ao mesmo tempo. O sentido da vida não estava em entender tudo, em eliminar a dúvida ou em resolver intelectualmente o mistério da existência. Ele estava em viver de forma coerente com aquilo que se acredita, mesmo sem garantias, mesmo sem certezas absolutas. E é a partir dessa compreensão que surge a pergunta final, inevitável, que nos acompanha até hoje. Se o sentido não está em compreender a vida, mas em vivê-la, como nós estamos escolhendo viver a nossa? A história de Tolstói não termina com uma resposta definitiva, e talvez seja justamente isso que a torne tão humana. Ele não encontrou uma explicação capaz de eliminar todas as dúvidas, nem uma verdade absoluta que resolvesse o mistério da existência. O que ele encontrou foi algo mais simples e ao mesmo tempo mais difícil. Uma forma de continuar vivendo apesar das perguntas, sem precisar silenciá-las à força ou fingir que elas não existem. Ao longo de sua jornada, Tolstói percebeu que o vazio não surge porque pensamos demais, mas porque esperamos da vida algo que ela não promete entregar. Quando buscamos no sucesso, no reconhecimento ou no prazer uma sustentação para a existência, acabamos nos apoiando em algo instável. Essas coisas aliviam, distraem, encantam por um tempo, mas não permanecem quando o silêncio retorna. E o silêncio sempre retorna. O sentido que Tolstói encontrou não veio do entendimento total do mundo, mas de uma mudança de postura diante da vida. Ele deixou de perguntar apenas por que viver e passou a perguntar como viver. Essa troca aparentemente sutil transformou tudo. O foco saiu da necessidade de respostas e se deslocou para a coerência entre aquilo em que se acredita e a forma como se vive todos os dias. Talvez o maior ensinamento dessa história seja que o sentido não é algo que se descobre como um objeto perdido. Ele se constrói lentamente, nas escolhas pequenas, nas atitudes silenciosas, na forma como lidamos com o sofrimento, com o outro e com nós mesmos. Não é uma revelação repentina, mas um compromisso contínuo com aquilo que consideramos verdadeiro. Isso não elimina a angústia nem apaga a dúvida, mas transforma essas experiências em parte do caminho e não em obstáculos intransponíveis. A vida continua incerta, frágil e finita, mas deixa de ser vazia quando passa a ser vivida com intenção. Talvez você ainda não tenha encontrado uma resposta clara para o sentido da sua vida. E tudo bem.
Talvez essa resposta nunca venha da forma que esperamos. Mas a história de Tolstói nos lembra que, mesmo sem certezas absolutas, ainda é possível viver de forma mais honesta, mais simples e mais alinhada com aquilo que sentimos ser essencial. Se esse vídeo te fez refletir, talvez ele tenha cumprido seu papel. E se você quiser continuar explorando essas perguntas, refletindo sobre a vida, o sentido e a existência, considere acompanhar o canal. Aqui, a ideia não é oferecer respostas prontas, mas caminhar juntos nessas perguntas que, de uma forma ou de outra, atravessam todos nós. No fim, talvez o sentido da vida não esteja em entender tudo, mas em escolher todos os dias uma maneira de viver que faça o silêncio pesar um pouco menos.